Bem, vamos então à nossa reflexão sobre o tema que vocês escolheram para hoje: a importância do trabalho. Evidentemente que abordaremos os aspectos espirituais do trabalho. E hoje nós dividimos o nosso tema por assuntos. Então, em traços gerais, a gente diz o seguinte, que a função do trabalho, seu ritmo adequado, sua importância cultural e essência, bem assim sua relação com a sociedade, são temas desta nossa reflexão. Trabalho é atividade que possui íntima relação com a espiritualidade. Exaltamos o trabalho honesto e honrado, não como uma possibilidade, mas como uma necessidade que permite ao ser humano ampliar continuamente os limites de sua experiência evolutiva. Vamos ampliar o olhar. Como fato social e histórico, o trabalho tem múltiplas formas e assume as mais distintas significações. Contudo, é seguro que, apesar das transformações que se sucederam no tempo, reverenciamos o trabalho como uma realidade insuperável para o desenvolvimento das capacidades e dos talentos humanos. As qualidades pessoais podem e devem fortalecer-se continuamente. O trabalho infunde novo impulso à realização do ser humano, desenvolvendo atributos e faculdades espirituais, dentre eles o raciocínio, a força de vontade, a lógica, a capacidade criativa e o livre-arbítrio, reafirmando conceitos. É sempre importante ressaltar a relação harmônica entre o trabalho digno e honesto e o aprimoramento do caráter e da moral do ser humano. Essa dimensão transcendente do trabalho enseja a edificação de uma vida cheia de sentido, plenitude e bem-estar. À luz desta verdade, ele amadurece progressivamente até atingir a compreensão de que a atividade e o dinamismo representam necessidades existenciais e obrigação que pretenda ou não seguir. Visão lúcida. Ao longo dos últimos anos, novas tecnologias provocaram profunda mudança na visão humana sobre o trabalho. A exploração do universo digital colocou a sociedade em um contato com diferente e inesperada realidade. No entanto, na essência espiritual, o trabalho continua a ser importantíssimo instrumento de crescimento. Aliás, para reagir de forma adequada aos inúmeros desafios atuais, a sociedade deve recorrer ao trabalho, pois é por meio dele que se aprimoram a criatividade e a capacidade de resposta aos desafios. Realidade insofismável. Trabalho é realidade espiritual de extraordinário valor. Desta forma, o espírito em evolução tem que se reconhecer como um ser trabalhador, transformador e construtor de culturas, superando desânimos, a inércia e a ociosidade. O universo é uma incomensurável oficina de trabalho, e isso se constata pela simples observação da natureza. Assim, o indivíduo é chamado a unir-se à ação dinâmica da inteligência universal e faz isso mediante trabalho metódico e disciplinado, que proporciona indizível satisfação e bem-estar. Equívocos. Nada mais equivocado do que se reduzir o conceito de trabalho a uma forma de exploração humana, ou explicá-lo segundo critérios puramente materiais. Claro, houve historicamente equívocos e distorções acerca de sua função como instrumento de dignidade. Porém, a magnitude do trabalho não permite circunscrevê-lo à análise desta ou daquela quadra histórica. Sim, constataram-se espécies inadequadas de trabalho ao longo do tempo. Nesses casos, podem as espécies suplantarem o gênero? Evidentemente que não. Pobreza de espírito. Não há pobreza na vida das pessoas que têm aspirações sinceras de crescimento espiritual e realização íntima. Os problemas financeiros, na imensa maioria das vezes, são contornáveis desde que elas
não negligenciem a saúde, se empenhem por superar as adversidades mediante criatividade, disciplina, parcimônia e organização de suas vidas. As que realmente podem ser consideradas pobres são aquelas que voluntariamente desprezam seus atributos e suas potencialidades, entregando-se ao vício, à ociosidade e à artificialidade. Dignidade, zelo pelo trabalho. Uma das consequências evidentes da falta de zelo no desempenho de qualquer função é o descrédito profissional, que fere o caráter e deslustra o indivíduo. A pessoa esclarecida compreende o trabalho bem feito como uma exigência moral, porque o conecta aos seus compromissos evolutivos. Essa conexão com a espiritualidade é que torna a atividade laboral um critério orientador da sua conduta. Logo, o trabalho humano não deve se limitar apenas à sua dimensão econômica e material. Deve suscitar valores, pois, mesmo que pareça isolado, é de cooperação mútua, diz respeito à humanidade. Conscientização familiar. Na educação de crianças e jovens, é preciso que os pais se conscientizem do aforismo: ninguém pode dar o que não possui. Assim, devem se preparar para ministrar as lições necessárias à boa educação dos filhos, entre as quais se inclui, evidentemente, a importância do trabalho como parte fundamental ao honrado desenvolvimento do ser humano. Mas é preciso que iniciem a transmissão desses valores desde tenra idade, quando as crianças possuem subconsciente amoldável e são mais receptivas e sensíveis às influências das boas lições e dos bons exemplos, e não quando já estão adultas e já ingressaram no mercado de trabalho, o que torna bem difícil o entendimento e a aceitação de novos conceitos. Trabalho em equipe. O trabalho individual bem feito expressa capacidades e o acervo espiritual obtido com as experiências vivenciadas. Já o trabalho em equipe é marcado pela multiplicidade de talentos. Assim, é nessa pluralidade de ideias que reside a beleza das atividades em conjunto, minimizando consideravelmente as possibilidades de erros que levam ao fracasso. As principais lições que se absorvem do trabalho coletivo, honesto e produtivo, agregam valor às pessoas nele envolvidas, tais como os exemplos de tolerância, união, de respeito à hierarquia e aos entendimentos alheios, entre tantos outros. E o trabalho voluntário? À medida que o ser humano consolida o caráter no rigor do trabalho cotidiano e no desempenho da prática do bem, sente-se cada vez mais motivado a empreender o seu valor, de modo que os resultados correspondam aos esforços empregados. Além de demonstração de elevado cunho espiritual, o trabalho voluntário expressa compromisso social e contribui para a afirmação de princípios que levam às boas práticas da cidadania e formação humana, como fraternidade, solidariedade, responsabilidade, tolerância e renúncia, como exemplificam os militantes do racionalismo cristão em todo o mundo. E o trabalho na velhice? Nessa fase, o ser humano experimenta a experiência e sabedoria que conquistou ao longo de sua vida. O estudo do racionalismo cristão possibilita concluir que o espírito não envelhece, e sim o corpo. A velhice se acentua quando o indivíduo se considera inútil, quando experimenta o preconceito de uma sociedade que elaborou formulações de vida materialistas e ultrapassadas. À medida em que o desenvolvimento humano se acentua e as condições de vida se ampliam, cresce o número de trabalhadores na última fase da existência. O trabalho deve ser considerado como necessidade humana imperiosa para a produção de bem-estar, tanto físico quanto espiritual. Logo, o natural acúmulo de anos da vida física deve ser encarado como adaptação e não limitação ao exercício do labor. Reação ao desequilíbrio psíquico.
A ociosidade deve ser entendida como um descompasso com o mundo, se contrapondo à ordem universal. O pensamento do ocioso tende a filiar-se a outros de igual natureza por força da lei de atração, fortalecendo os vínculos de afinidade entre si, causa de provável desequilíbrio psíquico. Por sua vez, a normalização psíquica pode ser alcançada com mudanças de hábitos e, nesse tocante, o trabalho é importante meio de reação à preguiça, contribuindo enormemente para a substituição de pensamentos doentios por outros pensamentos produtivos. Conclusão: é fora de questão que o trabalho não pode e nem deve assumir os mesmos aspectos e funções de antigamente, sobretudo em virtude do contexto cada vez mais complexo e concorrencial em que transita a humanidade. A mentalidade atual introduziu maior respeito ao conceito de trabalho, o que denota avanço no nível de compreensão da essência moral ligada à atividade laborativa. É nesse sentido que o trabalho deve ser compreendido para que ele possa gerar frutos positivos na vida social, servindo como meio de aperfeiçoamento evolutivo e instrumento de equilíbrio, justiça e paz, segundo a visão espiritualista defendida pelo racionalismo cristão. Muito obrigado.